Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos e todas. Vamos retomar os trabalhos da sessão, ainda concluindo a pauta das 9 horas da sessão do dia 17 de setembro de 2020. Nós paramos os julgamentos no item 102, vamos para o item 103, Central de Intercâmbio e Viagens, relatora Andréa. Fechado, Andréa, seu áudio. Pronto. Vamos lá, então. Espera aí só um pouquinho que tem um negócio aqui. Trata-se de declaração de compensação decorrente com crédito, transmitida com base em crédito decorrente de saldo negativo de RPJ, apurado no exercício 2005. O despacho decisório não tinha homologado as compensações, tendo em vista que a soma das parcelas de composição de crédito não foi suficiente para comprovar a quitação do imposto devido. Então, não tinha sido apurado nem crédito, mas imposto devido. O acórdão da DRJ entendeu que não ficou comprovado o direito e manteve a decisão. Aí, no recurso voluntário, foram apresentadas as seguintes alegações. Teve uma preliminar de cabimento do recurso, uma preliminar de cerceamento de direito de defesa, caracterização de vício formal, e a contribuinte apresenta documentos. Basicamente isso. No final, reproduzo os pedidos, requerimentos efetuados. É o relatório. Adiante. Eu tomo conhecimento... Opa, peraí. Não, aqui. Eu tomo conhecimento do recurso voluntário por ser tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade. O cerceamento de direito de defesa é mais ou menos o que eu tenho trazido aqui. Eu vou tentar ler aqui rapidamente. Preliminarmente, a contribuinte questiona genericamente a validade do despacho decisório do acórdão da DRJ, alegando falta de regular motivação, bem como a impossibilidade de constatação de quais elementos embasaram os lançamentos impugnados. Aí eu cito aqui o artigo, inciso 2º do artigo 59 do PAF. No caso em análise, tanto o despacho decisório como o acórdão da DRJ foram emitidos por pessoa competente. A análise das parcelas de crédito nas folhas 4, parte integrante do despacho decisório, permite identificar que não foram confirmadas retenções na fonte, Código de Receita 8045, no total de cerca de 104 mil. Com a glosa destas parcelas, não foi apurado saldo negativo no período, que levou à cobrança da totalidade dos débitos declarados no PERDECONT. No relatório do acórdão da DRJ, também fica claro que a decisão, no acórdão, da DRJ, também fica claro que a decisão proferida no despacho decisório foi mantida por falta de comprovação das retenções na fonte. Logo, tanto o despacho decisório quanto o acórdão da DRJ encontram-se devidamente fundamentados. Adicionalmente, da análise das peças de defesa, incluindo recurso voluntário, percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente sua defesa, não demonstrando qualquer dúvida quanto ao motivo que levou à não homologação dos débitos declarados. Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da ampla defesa do contraditório, de modo que rejeita a preliminar de nulidade arguída pela contribuinte. Pode continuar? Mérito. Todos de acordo? Acho que é tranquilo aqui, né? Sim. No mérito, eu vou começar dessa parte que está destacado, que são as questões fáticas. No caso em questão, são discutidas as parcelas de composição do saldo negativo de RPJ, retenções na fonte, passíveis de serem utilizadas para deduzir a contribuição social... Espera aí, só um pouquinho. Passíveis de deduzir a contribuição apurada no exercício 2005. No recurso voluntário, a interessada informa que sua atividade... Eu acho que é imposto, viu, gente? Está errado aqui, eu vou corrigir. No recurso voluntário, a interessada informa que sua atividade é a intermediação de negócios na área de turismo, voltada para o ramo de comércio de passagens aéreas, pacotes de viagens
e cursos de idiomas. Vou marcar aqui. A regra para a retenção dos tributos na fonte atribui à fonte pagadora, que corresponde à empresa tomadora do serviço, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto. Entretanto, importâncias pagas a títulos de comissões, corretagens e outras remunerações pela intermediação de negócios, como as atividades de agências de viagens na venda de passagens aéreas, por exemplo, estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte, mas apresentam uma peculiaridade. É a própria empresa que recebe a comissão, portanto, a prestadora do serviço, quem está encarregada do recolhimento do imposto na fonte. Por isso, comumente, é referenciada como autorretenção. A base de cálculo do tributo também é diferenciada, pois alcança apenas as comissões. Além do recolhimento do imposto, é responsabilidade dessas empresas fornecer às empresas tomadoras dos serviços informações para que estas possam informar na DIRF as retenções referentes aos serviços prestados. A análise das parcelas de crédito, parte integrante do despacho decisório, contém a informação de que não foram confirmadas retenções na fonte relativas ao Código de Receita 8045, conforme o quadro reproduzido. A respeito do Código de Receita 8045, consta de uma fonte 2005, que é o ano de que trata os autos, é a seguinte informação. Vou ler o marcado aqui, o destacado. O recolhimento do imposto, responsabilidade do recolhimento. O recolhimento do imposto deverá ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a títulos de comissão e corretagens relativas a, letra E, vendas de passagens, excursões ou viagens. Sintetizando, continuando aqui o voto. Sintetizando a informação transcrita e relacionando-a com caso em análise, temos que importâncias pagas a título de comissão constituem fato gerador da retenção do imposto de renda na fonte. O imposto retido é considerado antecipação do devido no encerramento do período. O recolhimento do imposto cabe à pessoa jurídica que receber as comissões. Agência de viagem, por exemplo, a agência de viagem que recebe comissões das companhias de aviação. É responsabilidade da pessoa jurídica que recebeu a comissão, agências de turismo, fornecer às pessoas jurídicas que as tenham paga, companhias de aviação, por exemplo, documento comprobatório com a indicação do valor das importâncias e do respectivo imposto de renda recolhido, relativos ao ano calendário anterior. É obrigação da pessoa jurídica que pagou as comissões, companhia de aviação, por exemplo, enviar para a pessoa jurídica beneficiária, agência de turismo, comprovante anual de rendimento pagos ou creditados e de retenções de imposto de renda na fonte. O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica, agência de turismo, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitida em seu nome pela fonte pagadora, companhias de aviação. Acho que somente aqui eu vou retirar, viu? Quanto ao documento probatório, a interessada anexa ao processo cópias dos recolhimentos efetuados no Código de Receita 8045, folhas 106 a 161, que comprovam retenções no total de R$ 109.226,05. Destaca-se que este montante é superior ao declarado no PERDECOMP, que foi de R$ 104.667,12, de modo que as retenções confirmadas ficam limitadas ao valor declarado pelo interessado. Então, por meio desses comprovantes de arrecadação, como a própria contribuinte é a responsável pelo pagamento, eu estou confirmando os pagamentos contidos nos comprovantes e estou limitando ao valor declarado no PERDECOMP. Portanto, levando-se em conta a responsabilidade do próprio contribuinte de efetuar a retenção das antecipações, neste acordo são reconhecidas retenções na fonte, no Código de Receita 8045, no total de R$ 104.667,12. Aqui eu refaço o demonstrativo, utilizando essas informações, além das já constantes no despacho decisório e no acórdão da DRJ, e o resultado é um saldo negativo de RPJ no período, no valor de R$ 64.145,64. Portanto, o saldo negativo, e esse valor que eu acabei de dizer, ele coincide com o valor declarado no PERDECOMP,
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, de forma que sejam homologados os débitos declarados até o limite do crédito reconhecido. Aqui a gente está usando pleiteado, né? Que é de 64.145,64. É como voto. Não sei se ficou claro. Aqui nesse caso específico do 8045, eu entendo que os comprovantes de arrecadação fornecidos pela empresa, como ela é a própria pessoa responsável pelo recolhimento, que comprovam as retenções na fonte. É isso. Flávio. André, só uma dúvida que eu fiquei, já adianto que eu concordo com o que você colocou, mas essa diferença de 109 para 104, que ele comprovou 109, 104, é porque ele não declarou 109 e sim declarou 104? Na retenção na fonte, ela é bem peculiar, porque ela é semestral, né, às vezes. Aí aqueles últimas semanas de dezembro, às vezes o pagamento é feito em janeiro, aí você tem que tomar um certo cuidado, sabe? Pode ter sido isso, ela descasa, não é isso? Quem tem mais experiência com fiscalização, é isso? Mas o que ele quer saber é na Decomp, Flávio, ele só compensou 104. Ele usou 5 mil, ele pode ter usado em outra Decomp, mas nessa aqui foi só 104. Não deve ter usado, porque é saldo negativo, né? Ele não compensou, ele informou um valor que deduziu que deu o saldo negativo dele, só que ele tinha mais para dar um saldo negativo maior. Ok. Paulo? Com a relatora. Gustavo? Com a relatora. Ricardo? Eu converteria em diligência, porque não estou vendo aqui nem a DIPJ para a gente ter noção para saber se esses rendimentos correspondentes foram oferecidos à tributação. Faltam elementos para maior apuração, concordância com a efetiva retenção, a efetiva vinculação entre esses valores e os valores que efetivamente comporiam aí o saldo negativo. Entendi. Flávio? Presidente, só fazendo um comentário de que mostra a nossa complexidade tributária, o IR-fonte, que é retido pelo próprio recebedor, enfim, ninguém entende isso. Eu vou com o relator, presidente. Cláudio? Acompanho a relatora também, presidente. Fabiana? Também acompanho. Eu também estranhei essa questão aí. Não se discutiu a comprovação do oferecimento da receita. Eu não vi a decisão da DRJ, mas no despacho decisório, claramente isso não é considerado. A DRJ também não, presidente. Né? Por isso que assim, seria complicado para a gente trazer isso agora, eu acho. Vou acompanhar também. Então fica por maioria vencido o conselheiro Ricardo, que propunha a realização de diligência. Ganhar tempo enquanto eu anoto. Próximo item, Joinville Shopping. São dois processos que são idênticos, são similares, são diferentes? São absolutamente idênticos. A mudança é só o tributo, que um é IRPJ, a outra é CSLL. Mas os motivos, de fato, são os mesmos. Então vamos fazer o primeiro, depois a gente aplica aí a decisão, então, ao segundo. Só um segundinho aqui. Bom, então o caso aqui da contribuinte Joinville Shopping, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de segunda turma da DRJ, que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, folhas tais. O caso versa sobre compensação de crédito oriundo de alegado pagamento indevido de IRPJ no valor de 59.754, referente ao mês de junho de 2013, com débito de PIS/COFINS declarados na Decomp eletrônica número tal.
Segundo alega a recorrente, a empresa está sujeita à apuração de IRPJ sob a modalidade do lucro real. Assim, optou pelo recolhimento do imposto por estimativa, utilizando, para tanto, balancetes de suspensão. Com base nos balancetes consolidados até junho de 2013, apurou um débito de 59.754 de IRPJ e o recolheu por meio de DARF, em setembro do mesmo ano. Ocorre que o pagamento do imposto decorreu de balancete desatualizado, o qual indicou uma despesa para o período de 10.115.000, quando, em verdade, a despesa correta seria de 11.547.000. Assim, com a atualização do balancete, verificou que a base de cálculo do IRPJ resultou negativa em 563.078, o que a dispensaria do pagamento do imposto. Assim, transmitiu a DECOMP de folhas tais e compensou o crédito de IRPJ devido com débitos de PIS e COFINS. Sustenta que, por um lapso, não retificou a DCTF entregue em que constava o débito de IRPJ, referente ao período. Por esse motivo, no batimento eletrônico das informações contábeis da recorrente, a compensação não foi homologada, conforme o despacho de folhas tais. De acordo com o mencionado ato, o alegado crédito foi utilizado para pagar débito de IRPJ de junho de 2013, razão pela qual não havia crédito para ser compensado. Eis as informações essenciais do despacho decisório, e aqui eu só transcrevo o despacho decisório. A recorrente explica que, tão logo foi expedido o despacho não homologatório, em 13/5 de 2015, retificou a DCTF para excluir o débito de IRPJ. Em seguida, ingressou com a manifestação de inconformidade de folhas, juntando cópia do despacho decisório, da DIPJ de 2014, DCTF retificadora e DECOM. Alegou, basicamente, as explicações acima, ressaltando que o pagamento do imposto é indevido e que os documentos contábeis juntados comprovam tal circunstância. A DRJ julgou improcedente a defesa, sustentando, em suma, que a retificação da DCTF pela recorrente deveria ter ocorrido antes do despacho decisório, e que a sua retificação posterior não torna o crédito líquido e certo. Eis a transcrição do ponto essencial, e aqui eu transcrevo essa parte. Além disso, considerou a DRJ que, para desconstituir o débito de IRPJ, anteriormente informado na DCTF, não bastava a retificação formal da informação, sendo necessária a apresentação de provas materiais contundentes, tais como escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respaldem. Forte nesse fundamento, julgou improcedente a manifestação. A recorrente interpôs recurso voluntário de folhas, juntando diversos documentos contábeis, tais como LALUR, DIPJ, balanços de suspensão revisados, DCTF e DECOM. Reafirma os fatos narrados acima, especialmente que o IRPJ recolhido não era devido porque o período de junho de 2013 o resultado foi negativo, não havendo a ocorrência do fato gerador do imposto. Reitera que retificou a DCTF para correção do erro e que a DIPJ e LALUR comprovariam a procedência das informações. Cita precedentes deste CARF e o parecer normativo COSIT número 2 de 2015, que autoriza a homologação de compensação em que a retificação da DCTF ocorreu após o despacho decisório. Argumenta que a comprovação dos lançamentos contábeis poderia se dar por meio de SPED-ECD, que está na posse da RFB. Seja como for, juntou a documentação citada acima, que entende ser suficiente para a comprovação do seu direito creditório. Por fim, pede o provimento do apelo com a consequente homologação da compensação. Esse é o relatório, presidente. Pode ir por voto. Bom, o recurso é tempestivo, preenche todos os requisitos e eu tomo conhecimento dele. No mérito, conforme se observa do relatório, a controvérsia dos autos se resume na comprovação real de que a recorrente recolheu indevidamente o valor de 59.754 de IRPJ. O pagamento indevido teria decorrido da apuração de saldo negativo relativo ao mês de junho de 2013, o que somente foi constatado depois de revisto o balanço de suspensão do período, que apontou um valor de despesa superior ao que foi utilizado no balanço anterior. Em razão dessa atualização entre os balanços, a empresa teria verificado que, no mês em referência, a base de cálculo de IRPJ foi negativa,
não gerando imposto a pagar. Assim, transmitiu a DECOMP em razão em questão para compensar o crédito de RPJ com débitos de PIS e COFINS. O despacho decisório não homologou a compensação porque foi detectado pelo sistema eletrônico que o valor pago de RPJ era devido, pois a DCTF entregue pela recorrente apontava a existência de tal débito. Ao ser intimada do despacho decisório, retificou a DCTF e ingressou com manifestação de inconformidade explicando o que ocorreu. A DRJ não acolheu a defesa da contribuinte, alegando, primeiramente, que a retificação da DCTF teria que ocorrer antes ou concomitantemente à transmissão da DECOM. Sem razão a DRJ neste ponto. Conforme o parecer normativo COSIT 2 de 2015, é possível retificar-se a DCTF para efeito de compensação, mesmo depois da transmissão da DECOMP. Veja-se o seguinte excerto da ementa, e aqui eu destaco, né, o conhecido parecer. Essa parte já é de consenso, né, no projeto, pode adiantar aí, né, mais da parte de análise mesmo. Tá. Então, essa parte aqui eu estou conhecendo, presidente, agora tem a outra parte que é aqui, ó. Bom, assim, não se sustenta o fundamento da DRJ. Por outro lado, a compensação é um procedimento administrativo que exige a comprovação do direito líquido e certo do crédito. Aqui eu transcrevo o artigo 170. Assim, se por um lado a Fazenda não pode indeferir o direito de a empresa comprovar seu direito creditório após a transmissão da DECOMP, por outro lado, compete à recorrente demonstrar de forma clara que tal direito existe. Registre-se que, para tentar comprovar a certeza e liquidez do crédito que alega possuir, após a interposição do voluntário, a empresa juntou um extenso conjunto de informações contábeis, tais como DIPJ, LALUR, balancete de suspensão revisado e a DCTF retificada. A juntada desse tipo de prova, depois da interposição do recurso voluntário, é aceitável diante de princípios informadores do PAF, especialmente a verdade material e formalismo moderado. Se o fim da controvérsia sobre o direito à compensação é a certeza entre crédito e débito, que culminam na quitação de obrigações mútuas, todos os esforços para essa finalidade não podem ser obstaculizados. No entanto, é dever da contribuinte comprovar com documentos as despesas realizadas e que geraram a divergência entre os valores de despesa do balancete de suspensão original e o revisado, já que se apurou uma diferença de R$ 1.431.990, que impactou no resultado da empresa no período de junho de 2013. Conforme a recorrente alega, no recurso voluntário, após a atualização do balancete de suspensão, apurou-se prejuízo fiscal, o que deu causa à restituição do IRPJ pago anteriormente. Aqui eu cito um trecho da defesa do recurso voluntário da empresa. A DRJ chegou a indicar a necessidade de prova como uma das causas de sua decisão quando asseverou o seguinte, abre aspas, em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por meio de escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respaldem. A recorrente, por sua vez, tenta suprir tal omissão ao juntar documentação mais eficaz para a comprovação do seu direito, quais sejam planilhas com a demonstração dos cálculos e o balancete revisado, mas não juntou os comprovantes de despesa que respaldam as diferenças de cálculo revisadas. Por conseguinte, é salutar para a solução da controvérsia que a recorrente comprove com documentos que o resultado no período de junho de 2013 deu negativo, ao contrário do resultado anterior, que foi positivo. Essa demonstração é o que pode conceder a certeza e a liquidez do alegado direito creditório. As informações contábeis da DIPJ e as planilhas anexas não são suficientes, porquanto são lançamentos contábeis realizados pela própria contribuinte. Assim, da mesma forma que o primeiro balancete possuía erros formais, o segundo não está imune ao mesmo problema, razão pela qual não se pode reconhecer que o IRPJ foi pago indevidamente, baseando-se o direito unicamente nas informações contábeis. Em síntese, embora exista fortes indícios de que a empresa realmente possuía o crédito informado na DECOMP, não é possível, com os documentos juntados até o momento, ter-se certeza de que o pagamento de IRPJ não era devido. Por outro lado, não se pode considerar que a recorrente não se esforçou para comprovar seu direito creditório na medida em que,
desde a manifestação de inconformidade, e especialmente com recurso voluntário, apresentou planilhas que dão verossimilhança ao que vem alegando. No entanto, tal documentação não é suficiente para comprovar que o resultado da empresa no mês de junho de 2013 tenha saído de um resultado positivo para negativo, especialmente considerando uma diferença de mais de R$1 milhão. Por isso, faz-se necessário, até em homenagem ao princípio da verdade real, sejam produzidas provas complementares que possam dirimir a dúvida. A recorrente alega que transmitiu SPED-ECD e que neles constam todos os documentos, todos os lançamentos e documentos comprobatórios da despesa no período. Tal documentação eletrônica estaria em poder da administração tributária. Assim, por medida de economia processual e razoabilidade, será mais prático proceder-se à análise dessa documentação do que, propriamente, exigir-se da recorrente, desde logo, a juntada de todos os comprovantes de despesas nestes autos. Nem se diga que essa complementação atrasaria o resultado do processo, acarretando em algum tipo de vantagem processual à recorrente em detrimento do interesse público. Note-se que o PAF é um tipo de processo desprovido de partes, atuando os órgãos administrativos julgadores como revisores da legalidade, e não como árbitros do conceito de justiça em favor de uma das partes, característica típica do processo judicial. Assim, uma vez comprovado o crédito, a contribuinte tem direito à compensação, não importando o tempo que se consuma para a produção da prova que leve à certeza desse direito. Diante do exposto, com fundamento no artigo 18 do RICAF, voto por converter o processo em diligência para que a DRF São Paulo, no caso concreto, adote as seguintes providências. Letra A. Analisar o SPED-ECD da contribuinte e confirmar se as despesas realizadas motivaram a diferença encontrada entre os balancetes de suspensão original e revisado, as quais geraram um resultado negativo no período de junho de 2013. Caso não seja possível realizar-se essa análise, em despacho motivado, deverá intimar a recorrente para, no prazo de 30 dias, apresentar os comprovantes das despesas que resultaram na diferença de valores entre os balancetes. Após, seja verificado se o resultado do período de junho de 2013 foi realmente negativo. Concluído o exame dos referidos elementos, bem como daqueles que julgar necessários, elabore relatório conclusivo, esclarecendo se há direito a crédito no montante alegado pela contribuinte. Dê ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo, concedendo-lhe prazo de 30 dias para, querendo manifestar-se nos autos, após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retorne os autos desta turma julgadora para a continuidade do julgamento. Então, presidente, eu fiquei muito inseguro, tanto para votar pelo provimento, quanto também para negar provimento, porque as provas que o contribuinte traz no voluntário, e algumas já constavam da manifestação de inconformidade, de fato são robustas, mas eu não encontrei nenhuma prova que justificasse essa diferença entre os dois balancetes. Então, em razão disso, eu penso que não tem como nós aqui darmos provimento ou negarmos provimento. Então, acho que é caso de converter em diligência, mais ou menos na linha daquele processo do Flávio de ontem, que tem uma certa semelhança, só que lá não tinha o balancete de suspensão, né? Aqui tem dois, um com erro e um corrigido, mas sem nenhuma prova que lastreie essas despesas. Mas eu estou aberto para ouvir os colegas conselheiros, se encontrarem uma solução melhor. Ok. Paulo? Acompanho o relator. Gustavo? Presidente, a única coisa que eu acho é o seguinte, o primeiro quesito, analisar o SPED-ECD para ver se as despesas estão lançadas, seria pedir para fazer uma prova do registro contábil do balancete de suspensão por meio de um registro contábil, e não de um documento que comprove as despesas. Então, eu acho que é o seguinte, sim, pode analisar o SPED-ECD, não tem problema. Eu acho que o quesito B, ele não seria caso superado de si, não. Eu acho que ele tem que ser feito de qualquer forma. Mas o SPED não tem os documentos, Gustavo? No SPED, não, o SPED tem só o lançamento. Não. O SPED é só a contabilidade. Eu me contentaria só com os registros contábeis, não fosse a retificação desse registro contábil. Porque houve um erro, então a causa de pedir está no erro ocorrido no balancete de suspensão.
Então, esse erro tem que ser provado. E a prova é mediante documento. Eu não limitaria o prazo para 30 dias, porque pode ser que a quantidade de documento aí seja substancial. Ô, Gustavo, mas se essa ECD, sendo original... Já registrar, né? É porque, assim, você sabe todo o protocolo que existe, toda a dificuldade que existe para se retificar um ECD. Né? Você precisa realmente comprovar perante a junta comercial a existência de erro. Então, assim, o mais provável aí é que ele tenha, na verdade, diagnosticado esse erro antes de transmitir a ECD. Então, assim, o valor já vai estar lá na contabilidade dele, já seria prova, né? Eu entendo que se você não aceitar essa prova, além disso aí exigir os comprovantes, tudo bem, mas assim, a princípio já seria uma prova, né? O que eu acho é o seguinte, é porque, pegando a letra da lei, o 923, né, a prova do registro contábil é feita pelos documentos e não por outro registro contábil. Então, das duas, uma, ou a gente dispensa a análise da SPED ECD e finca a análise só nos comprovantes das despesas, ou então fica só no SPED, dispensa o B. Enfim. Aqui seria a confirmação do registro, se os dados que ele apresenta são fidedignos com relação à ECD apresentada, né, que ele alega apresentar. Eu acho que seria a ECD tudo bem, mas o balancete de suspensão é que é o problema. Então, mas se o balancete de suspensão estiver de acordo com a ECD... Isso, o balancete de suspensão dele, não sei se você viu, ele pega a partir dos registros contábeis, ele pega um balancete de verificação e aí ele faz o balancete de suspensão indicando as contas contábeis que o erro não foi no original, né? Então, assim, se na ECD estiver de fato aqueles registros do jeito que ele aponta no balancete de suspensão, a princípio já seria suficiente, mas eu entendo, se você achar que não, mas como que comprova realmente são os comprovantes de despesa, então eu quero as duas coisas. Eu quero que veja a ECD e quero que veja o comprovante. Não, eu não acho isso necessário. É só realmente essa ponderação que eu fiz, porque o se aí é que é complicado. E se o ECD realmente não estiver refletindo, né? Enfim. Mas enfim, não, tá ok. Eu só não limitaria o prazo aqui, no prazo de 30 dias, apresentar os comprovantes. Pode ser que aí o prazo de documento seja muito grande. Bem, e aí o contribuinte não conseguiria comprovar isso em 30 dias. Não, se todos estiverem de acordo, eu excluo aqui. Tá tudo bem. Já estou votando? Tá. Sim. Com o relator. Ricardo? Com o relator. Flávio? Com o relator, presidente. Andréa? Com o relator, presidente. Cláudio não. Fabiana? Comigo mesmo. Com o relator. Também voto com o relator. Então, excluindo-se o prazo de 30 dias, é isso? Mas tá, já a unidade vai ver o que é razoável se ela se sentir que comprou. Né? Votou? Quem não votou? Na dúvida se o Flávio tinha votado. Votou. Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência. E você falou que essa situação se repete em relação ao tributo, que é o próximo item, né? É o mesmíssimo caso, é o mesmo erro, só que o tributo é diferente, a CSL e os valores também são diferentes. Então, posso registrar mesmo resultado? Mesmo resultado. Eu faço o registro, deixa eu ver qual que é a sequência. PPE, fios esmaltados, Paulo. Também são vários processos do mesmo, como é que são as similaridades ou diferentes? Já ia perguntar, é igual, Paulo? Não. Eu acho que tem dois que são decorrentes um do outro, mas assim, as matérias são distintas. Posso começar, presidente? Pode. Então, aqui também é a declaração de compensação, tá? Por meio do qual foram compensados créditos de 775 mil, que seria um suposto saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2001, no valor originário de 1.900.000, com débito de responsabilidade da contribuinte. O decisório não reconheceu o direito creditório, uma vez que, em relação ao valor do IRRF utilizado para a extinção dos valores devidos ao título de estimativa, acatou apenas 2.700.000 de um total de 4.300.000,
já que parte dos valores não foi confirmada e outra parte, apesar de confirmada, corresponde a receitas que não foram levadas à tributação, operações de swap. Não acatou integralmente o IRRF utilizado na dedução do saldo de RPJ apurado ao final do ano calendário, no montante de 1.327.000. Acatou que os valores de pagamentos por estimativa IRRF confirmados, 3.118.000, não foram sequer suficientes para quitar o IRPJ apurado, no montante de 4.120.000, resultando em um saldo a pagar de 1 milhão. A corrente foi intimada, referida à parte decisória, apresentou manifestação de conformidade. Sustenta preliminarmente a decadência da redução do saldo negativo de RPJ relativo ao ano calendário 2001 e da exigência do saldo de RPJ a pagar, resultante da glosa realizada por meio do despacho decisório, ante o decurso do prazo de 5 anos. Prescrição do direito de exigir parte dos débitos compensados por meio da DECOMP sob análise, já que decorrido o prazo de 5 anos desde a confissão destes por meio do DCTF. Em relação à glosa do IRF sobre aplicações financeiras de renda fixa, no valor de 130.000, alegou que o valor declarado e o deduzido está de acordo com os informes de rendimentos fornecidos pelas instituições financeiras. Não obstante, como não teria conseguido localizar 2 comprovantes de rendimento, teria realizado o recolhimento da parcela dos tributos compensados com tal porção do crédito invocado, no total de 18.000. Quanto às operações de swap, alegou que as receitas delas decorrentes foram incluídas na base de cálculo do RPJ, porém, em lugar de serem informadas na linha 21, ganho oferido no mercado de renda variável, exceto day trade, da ficha 6A, foram declarados na linha 20, variações cambiais ativas da mesma ficha. Por fim, reconheceu que deduziu em relação a esta última parcela um valor maior de 107.727, de modo que recolheu a parcela dos débitos compensada com tal montante. Decisão de primeira instância não conheceu da manifestação de conformidade no que se refere à exigência do saldo a pagar de RPJ, resultante da glosa realizada por meio do despacho decisório. Considerar que, à luz do artigo 74 da Lei 9.430, manifestação de conformidade se presta apenas a contestar a não homologação da compensação, não se estendendo a resignação contra a cobrança de débitos. Faltaria, deste modo, competência às delegacias da Receita Federal do Brasil para tal apreciação. Determinou assim a desapensação destes autos do processo administrativo final 15, que trata da cobrança do referido débito. Em relação à alegação de prescrição, esclareceu que os débitos foram confessados e constituídos por meio do CTF, já que a DECOMP foi apresentada anteriormente, a 30 de outubro de 2003, mas extintos sob condição resolutória por meio da DECOMP, de modo que suspenso o prazo prescricional até a decisão definitiva do presente processo. Ou ainda que não ocorreu a homologação tácita prevista no artigo 74, parágrafo 5, já que a DECOMP foi analisada antes do transcurso do prazo de 5 anos da sua protocolização. Em relação ao mérito das glosas, rejeitou o documento de folha 192 como instrumento hábil a comprovar o IRRF alegado, por não constituir comprovante de retenção, conforme exigido no artigo 55 da Lei 7.450. Por outro lado, não reconheceu o valor de que trata o documento de folha 176, por estar ali demonstrada a retenção sob o Código de Receita 5273, enquanto o valor declarado e glosado se refere ao Código de Receita 6.800. Por fim, quanto às retenções realizadas relativas a operações de swap, considerou que a recorrente não apresentou as provas, notadamente as provas contábeis, capazes de atestar a liquidez e certeza da alegação de que as receitas correspondentes foram submetidas à tributação. Registrou que sequer o saldo negativo que embasou a compensação era comprovado nos documentos juntados aos autos, qual poderia, ademais, ser objeto de autocompensação na vigência da Instrução Normativa 21 de 97. Para a ementa, após ciência, foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente protesta contra a desapensação do processo administrativo final 15, antes da decisão definitiva nos presentes autos. Argui que a decisão recorrida deixou de analisar a alegação de decadência no que se refere à redução do saldo negativo de RPJ. Sua vez, eximiu-se de analisar a alegação de decadência do suposto saldo positivo de RPJ 2001 e que tais discussões são inerentes à discussão acerca do crédito compensado. Reitera as alegações de decadência e prescrição apresentadas na manifestação de conformidade, acrescentando quanto a esta última a contestação de que a apresentação do DECOMP não interromperia o prazo prescricional, já que a constituição do crédito se daria no vencimento da obrigação, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação. A glosa do IRF sobre aplicações financeiras de renda fixa
afirma que o extrato fornecido pela instituição financeira corresponderia a um comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. Apesar disto, junta aos autos o informe de rendimentos emitido pela referida instituição. Em relação à glosa do IRF sobre aplicações de renda fixa no valor 76, teria havido apenas equívoco de sua parte ao informar o tipo de receita sobre o qual incidiu a retenção, tratando-se de erro material que não altera a regularidade da dedução efetuada. Quanto às operações de swap, defende que o balanço fiscal analítico apresentado com a manifestação de inconformidade é um documento contábil hábil a comprovar o seu direito. Não obstante, estaria apresentando a documentação exigida na decisão recorrida, qual deveria ser acatada na forma do artigo 16, parágrafo 4º. A adição coloca-se à disposição, por meio da realização de diligência, a juntar aos autos todas as páginas do livro diário que comprovam os lançamentos, já que, devido à quantidade, apresentou apenas aquelas relativas aos valores mais relevantes. Finaliza aludido ao dever do julgador administrativo buscar a verdade material, inclusive por meio da realização de diligência, destinadas a ratificar a veracidade dos documentos apresentados. Relatório. Recurso admitido, preenche todos os requisitos de admissibilidade. A decadência e prescrição. Desde a manifestação de inconformidade, a recorrente sustenta a alegação de decadência do direito de se promover a redução do saldo negativo do IRPJ relativo ao ano calendário 2001 e a exigência do saldo de IRPJ a pagar resultante da glosa realizada por meio do despacho decisório antes do decurso do prazo de 5 anos desde aquele período. Previsão do saldo negativo. Quanto à análise da existência ou não do saldo negativo, como bem realizado na decisão recorrida, relaciona-se ao prazo para homologação tácita, conforme o artigo 74, parágrafo 5º. O prazo decadencial tratado no artigo 150, parágrafo 4º, se refere à constituição do crédito tributário, não guardando qualquer relação com o objeto do presente processo, que é a análise do suposto direito creditório invocado pela recorrente na DECOMP apresentada. E aí, como sabido, uma vez apresentada pelo sujeito passivo a DECOMP, a Fazenda Pública dispõe de prazo de 5 anos para verificar a correção da compensação declarada sob pena de homologação tácita desta. Por óbvio que esta verificação da correção da compensação declarada deve envolver a liquidez e certeza do crédito que o sujeito passivo utilizou para embasar sua declaração, pois que tais características são requisitos essenciais fixados pela lei para a realização da compensação, no artigo 170. Assim, a verificação realizada pela autoridade fiscal dentro do prazo de 5 anos após a apresentação da DECOMP, não há como se impedir que analise a composição do saldo negativo alegado pelo sujeito passivo para verificar se, de fato, as parcelas de pagamentos e retenções que foram confrontadas com o saldo de RPJ apurado ao final do ano calendário existiram e permaneciam disponíveis para restituição/compensação na data da apresentação da DECOMP. E aí, não sei se precisa avançar, apresentar. É a ideia de que ele pode, dentro do prazo de 5 anos, ele pode analisar esse saldo negativo. Mas só foi analisado os créditos, né? Isso, não entra na revisão da apuração. Não. Acho que todos estão de acordo aqui, né? Não há decadência nesse caso, né? Fabiana e Cléucio. Cléucio já participou mais. Fabiana. Eu estou vendo que ele analisou aqui, ele botou a data a partir da qual se contaria o prazo, né? Então, acho que é o suficiente. Ok. Então está afastando a alegação de decadência. Só no meio eu coloco aí, né? De outra parte, com base em tal apuração, jamais poderia constituir qualquer crédito tributário referido ao período da apuração, e aí eu trago. Rejeito essa alegação, decadência, tá? Ok. Exigência do saldo a pagar. No caso dos autos, da análise acima tratada, a autoridade administrativa concluiu que, não reconhecida a integralidade das retenções alegadas pela recorrente, em lugar de saldo negativo de RPJ, haveria saldo a pagar em relação ao calendário 2001. Desse modo, sem realizar nos presentes autos qualquer constituição do referido crédito tributário, o que estaria obstado pela decadência, conforme acima explicitado, passou a exigir o valor do IRPJ por meio do processo administrativo de final 10, que é aquele processo a qual ela alude. A recorrente também suscita a decadência da referida exigência. Há que se concordar com a decisão recorrida, no sentido que a cobrança em questão é matéria alheia à discussão dos presentes autos, que trata da análise da compensação declarada pela recorrente e ao processo administrativo fiscal. É perante a autoridade administrativa que promove a cobrança que a recorrente deve suscitar a decadência em questão. Por essa razão, deixa-se de se manifestar em relação à cobrança de que trata o processo administrativo tal. Ele apartou, ele viu que existia um saldo a pagar, criou esse outro processo aí e passou a cobrar lá. Lançou? Saldo a pagar do ano mesmo? Sim. Mas que loucura! Mas não está nesse processo.
Mas ele constitui um processo à parte para isso. Tá. Então, eu até coloco a deixa aí, né, de que já decaiu, mas... Eu achei que era caso de que ele estava cobrando só o débito em função... Eu também achei que era isso. Não, o débito vai ser o próximo tópico. Tá. Esse processo aí, ele está cobrando o saldo a pagar. Tem uma decadência aí, mas ele não está contido aqui nesse... Não exatamente. Tem aqui dentro desse processo. Eu até assim, não consegui me conter de não dizer que tinha decaído, mas... da exigência dos débitos compensados. Por fim, a recorrente suscita a prescrição do direito de exigir parte dos débitos compensados por meio da DECOMP, sob análise, já que decorrido o prazo de 5 anos desde o vencimento destes. Esse ponto, inicialmente, é que se ressalvar a recente mudança de posicionamento desse relator. E aí eu falo a questão da análise dos débitos. Não sei se vai preciso falar disso aí ou não. Bom, acho que você pode explicar, não sei exatamente qual é esse contexto que você mudou. Não, é porque para a Fabiana, né, principalmente, eu acho que eu citava, né, nas últimas reuniões, havia aquela discussão, a posição majoritária da turma, né, ou unânime da turma, era no sentido de que a competência, no caso dos processos de análise de perda-compra, se limitava à análise do crédito e não do débito. Em alguns casos específicos, em que ficava patente que o débito não existia, a turma tinha determinado o cancelamento desse débito, sem que isso implicasse em um cancelamento da DECOMP, mas cancelava o débito. Né? Eu estava vencido nesse posicionamento, porque eu entendia que realmente a nossa competência era limitada à análise do crédito. Só que, recentemente, eu mudei de posicionamento e eu passei a entender o inverso, que a nossa competência é para crédito e débito. Na verdade, nós analisamos a compensação. E aí, principalmente pelo fato de que o débito é constituído pela apresentação da declaração de compensação, então a competência é para tudo. Né? No momento que nós não homologamos a compensação, nós estamos ratificando a exigência daquele débito. Tá? Então, foi só essa mudança aí. Tá. Então, eu faço só essa ressalva, para poder me posicionar quanto a essa questão do débito. Mas o que ele está alegando do débito aí? Ele alega que os débitos, parte dos débitos já teria havido a prescrição na cobrança desses débitos, porque teria passado mais de 5 anos do vencimento. Tá? Desse modo, passa a análise da alegação apresentada pela recorrente quanto à suposta prescrição dos débitos compensados na DECOMP. Mais uma vez, porém, há que se concordar com a decisão recorrida. A DECOMP apreciada no presente processo foi apresentada antes de 30 de outubro de 2003, de modo que não constitui confissão de dívida. Os débitos nela confessados foram constituídos por meio de CTF em que foram confessados. É irrelevante a discussão aventada pela recorrente sobre se o prazo prescricional se inicia na data de vencimento dos débitos ou na data de apresentação da DCTF. É fora de dúvidas que o referido prazo somente se inicia, e afirme-se logo que somente transcorre, com a possibilidade de o fisco promover a sua cobrança. Afinal, é disso que trata o artigo 174 do CTN. Observe-se que disto não discorda a recorrente quando afirma se deve ao fato que a obrigação tributária consolida-se na data do seu vencimento, que é o dia em que a obrigação se torna imediatamente exigível, com a previsão de sanções em caso de descumprimento, e a partir desse momento é que o fisco pode vir a exigir o seu cumprimento. O entendimento está pacificado pelo STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, o prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do crédito contra a data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada. Vou passar, eu acho, essa decisão aí. De modo totalmente incoerente, contudo, a recorrente afirma que a apresentação da DECOMP não interromperia o prazo prescricional. Em primeiro lugar, afirma a recorrente que a causa de interrupção prevista no artigo 174, inciso 4 do CTN, somente se aplicaria aos casos em que o crédito tributário é constituído pelo fisco. Após isso, defende o transcurso do luxo prescricional após a apresentação da DECOMP.
realmente não vejo razão para discordar da decisão recorrida, ao considerar que a DECOMP, mesmo aquela apresentada antes de 30 de outubro de 2003, constitui um reconhecimento por parte do sujeito passivo do débito ali compensado, de modo a se enquadrar na causa interruptiva do prazo de prescrição prevista no artigo 174, inciso 4 do CTN. A tese defendida pela recorrente de que esta causa não se aplicaria aos valores constituídos por meio de declaração entregue pelo sujeito passivo não encontra respaldo. Pelo contrário, diverge do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça na emenda acima transcrita. Também no CAF, a apresentação da DECOMP... Só deixa eu perguntar uma coisa. Esse débito não é o que está confessado na DECOMP? Sim. Mas ele alega porque não era como a DECOMP foi apresentada antes de outubro de 2003, ela não é confissão de dívida. Mas está suspensa a exigibilidade por causa desse recurso aqui, não está? Isso, impede a transcrição do prazo. Você está gastando muita vela aqui. Não sei. Não, eu não sei, eu não vejo. Alguém vê uma possibilidade de prescrição aqui? Só para a gente ganhar tempo. Direto. Não é o mesmo caso daquele seu precedente, presidente? Nós decidimos na sessão passada, na reunião passada? Não. Aqui é prescrição. Era em relação ao lucro líquido. Aquele era a decadência, né? Que é a decadência. Aqui é prescrição na base. Ele confessou o débito da DCTF, depois veio extinguir por meio de compensação. Aí ele impugnou a compensação. Está suspensa a exigibilidade. Vai falar em prescrição? Entra naquela da prescrição intercorrente aqui. Eu acredito. Acho que inclusive eu falo, né, na questão da prescrição intercorrente. Bom, posso pular então? Ou alguém tem alguma dúvida em relação a isso? O que o Paulinho falou ali é mais que óbvio. Se a compensação extingue o débito sob condição resolutória, não, se a compensação extingue o débito sob condição resolutória, não há prescrição, porque sim. Enquanto não apreciada. Isso, tem um parágrafo aí no final que eu sintetizo, né? Eu digo, ou seja, a despeito da decisão definitiva. Eu botei aí, a despeito da discussão acerca da interrupção ou suspensão apresentada à DECOMP, enquanto não decorrido o prazo para homologação tácita, conjugado no caso de manifestação de autoridade administrativa dentro do referido prazo, com todo o período de duração do processo administrativo fiscal, não transcorre o prazo de prescrição. Por mim, esse parágrafo é mais de prescrição. Tá. Todos de acordo aqui, né? Eu não vejo, assim, que pese a alegação do contribuinte. Gustavo, você tem uma ponderação? Não estamos te ouvindo. Fechado. Não estamos te ouvindo. Eu analisei detalhadamente porque para mim foi novo. Essa alegação foi totalmente nova, né? Então. Eu só falei. Seu sinal está bem ruim. Eu só pondero que eu não mudei. Seu sinal está péssimo. Vocês estão me ouvindo? Muito mal. Está interrompendo bastante. Tu ajustou a resolução, Gustavo? Oi? Tu ajustou a resolução para baixa qualidade? Ajustei. Pode ser a internet, eu acho. É porque tem um monte de gente usando a internet ao mesmo tempo que eu aqui em casa. Tenta de novo falar, porque está bem ruim. Presidente, vai colher voto? Não, por enquanto é só para ver se tem algum óbice a conclusão do Paulo aqui. Você tem algum óbice? Sai e volta, Gustavo. Tá péssimo teu sinal. Não, eu concordo. É só que eu acho que eu continuo com a minha posição que a gente não tem competência para analisar o débito. É só isso. Ah, tá. Mas isso aí... Tá, você volta pelas conclusões, eventualmente. Eu não entendi. Ele não concorda que a gente tem que analisar o débito. Ah, tá. Entendi. Então, posso prosseguir para o mérito? Pode. Em relação ao mérito da compensação realizada,
Discussão posta nos autos se restringe a 3 parcelas das retenções. Vou remover o Gustavo para ele... Vai. Pronto, voltou. Ressurgiu. Reborn. Em relação ao mérito da compensação realizada, a discussão posta nos autos se restringe a 3 parcelas das retenções alegadamente sofridas pela recorrente e utilizadas na composição do saldo negativo de RTJ compensado. Passamos ao exame de cada uma delas. Retenção no valor de R$ 35.852,34. Parte do litígio se refere à suposta retenção sofrida pela recorrente em relação a rendimentos de aplicação financeira mantidas junto ao banco BBV no montante em epígrafe. A ação recorrida considerou que o documento de folha 193 não se prestaria à comprovação hábil e idônea da retenção, uma vez que não seria um comprovante de retenção emitido na forma do artigo 55. Aí eu cito a posição da súmula CAF 143, que permite a comprovação por meio de outros instrumentos, haberes idôneos. No caso dos autos, o documento apresentado pela recorrente, embora não seja, de fato, um comprovante de rendimentos emitido nos padrões estipulados pela legislação, atesta a liquidação da operação e a retenção do valor de R$ 35.000, ocorridas em 30 de abril de 2001. Com recurso voluntário, a recorrente junta novo elemento de prova, 342. Este, sim, considero menos hábil e idôneo que o anterior, uma vez que também não se apresenta nos modos fixados na legislação, porém sequer contém número de conta e agência, como se constata no documento de folha 193. A conclusão, porém, é que a retenção invocada está comprovada no documento apresentado com a manifestação de inconformidade. Na verdade, não se compreende porque o referido valor não foi acatado, pois consta, inclusive, da DIF apresentada pela fonte pagadora, conforme extrato constante da folha 26. Portanto, dá provimento ao recurso voluntário quanto a tal parcela das retenções invocadas. Sigo. Retenção no valor de R$ 76.000. Quanto à retenção que a recorrente teria sofrido por parte do Banco Safra, conforme comprovante folha 177, cabe igualmente lhe dar razão. O mero equívoco na informação do Código de Receita na DECOMP e na DPJ não altera o fato de que a recorrente sofreu, além das retenções sobre o Código de Receita 6.800, retenções no montante de 76.000 sobre o Código de Receita 5273, sendo inclusive comprovada pelo extrato da DIF de folha 27. Mais uma vez, portanto, cabe dar provimento ao recurso voluntário quanto a tal tópico. Retenções sobre operações de swap. A última parcela sobre litígio diz respeito a supostas retenções que a recorrente teria sofrido em relação a operações de swap, montante de 2.698. Já descontada a parcela que ela admitiu que tinha compensado a maior, né? Decisão recorrida considerou que os elementos de prova apresentados pela recorrente não atestariam a liquidez e certeza da alegação de que as receitas correspondentes foram submetidas à tributação. Essa foi a controvérsia suscitada no despacho decisório. Os julgadores da qual é necessário que aos autos venham as provas, notadamente, a exigência de prova contábil, basicamente. Tá? A recorrente, ao mesmo tempo que contesta a conclusão do acórdão recorrido, posto que o balanço fiscal analítico por ela apresentado seria uma prova contábil, reúne aos autos novos elementos de prova, páginas do livro Razão e Diário. As folhas 343, 353, a íntegra do Razão relativa à conta contábil, variação cambial ativo sobre crédito financeiro, cujo saldo em 31 de dezembro de 2001 monta 28.614, no qual estariam, conforme a alegação da recorrente, incluídos os rendimentos das operações de swap, total de 13.400.000. Por outro lado, as folhas 354 e 355, há páginas do livro diário, nas quais se observa lançamentos a crédito da referida conta contábil, realizados em abril e dezembro de 2001. O cotejo dos referidos documentos com os comprovantes de retenção apresentados pela recorrente, contudo, mostra que tais elementos de prova não se prestam a atestar que os rendimentos oriundos das operações de swap foram reconhecidos pela recorrente na referida conta contábil. Em primeiro lugar, não se encontra nenhuma correspondência de valor entre os rendimentos constantes dos comprovantes de retenção e os lançamentos contábeis. Além disso, em alguns meses, os totais dos lançamentos mensais são inferiores aos valores dos rendimentos de swap discriminados nos comprovantes, evidenciando a ausência de reconhecimento das receitas em questão. E eu trago esses meses, demonstrativo desses meses. Nesse sentido, em relação a tal ponto, há que se concordar com a decisão recorrida, no sentido que a recorrente não foi capaz
de apresentar as provas hábeis e idôneas de que as receitas decorrentes das operações de swap foram submetidas à tributação, sendo esta uma exigência da legislação para que se possibilite a dedução das retenções sofridas. Então, eu falo da Lei 9.430 e da súmula CAF. É fato que inexiste a liquidez e certeza do crédito invocado. Importante se destacar que não é o caso de, por força do princípio da verdade material que informa o processo administrativo fiscal, converter-se o julgamento em diligência, de modo a se apurar a veracidade da afirmação da recorrente. É que, como bem sustentado no próprio recurso voluntário, os documentos apresentados demonstram a plausibilidade das alegações do julgador entender que é necessário corroborar a documentação juntada, torna-se sua obrigação determinar a realização de diligência, para tanto, a fim de colher os documentos que entender cabíveis. Ou seja, acaso os documentos juntados pela recorrente apontassem para a plausibilidade da tese da recorrente, e ainda assim o julgador entendesse necessário esclarecimento de dúvidas, caberia a realização de diligência. Não é esta a situação dos autos, entretanto. Nada há nos elementos de prova apresentados que corroborem a alegação de que as receitas oriundas das operações de swap foram computadas na referida conta contábil. Pelo contrário, como acima explicitado, as provas apresentadas são evidências contrárias à referida alegação. Não é o caso, portanto, se determinar a realização de diligência. Sigo? Sim, conclua aí para a gente. Após o decidido nos tópicos anteriores, cabe reelaborar o demonstrativo apresentado em decisão recorrida, ficando evidenciado que os valores das retenções e pagamentos comprovados pela recorrente continuam a ser inferiores ao IRPJ apurado ao final do ano calendário 2001, de modo que inexistente saldo negativo passível de compensação na DECOMP e análise no presente processo administrativo. Então, mostro aí que, mesmo com essas considerações, né, esses reconhecimentos, ainda há saldo a pagar. Todo exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de prescrição e decadência por negar provimento ao recurso voluntário. Essa última, começando pelo final aqui, Paulo, um questionamento. Nem no montante total registrado nesse livro razão não se chega a um valor. Eu olhei todos os lançamentos. Que batem valor em exatidão, mas que não reconhece nada dessa receita, de fato? Não bate nada com nada. Fabiana? Tem um trechinho aqui em cima que ele fala que foi uma alegação, me parece que ele acolheu no item 3.1, que ele fala em dar provimento ao recurso quanto a essa parcela. E aí o final, na conclusão, acaba por ser negar, não seria de acolher a alegação, mas isso não significa o provimento do recurso, acho que para não ficar uma contradição aí. É verdade, porque você reconhece a parcela, mas ela não proveu o recurso nesse caso, ela só... Isso, eu fiquei... Então, mudar lá no 3.1, né? A alegação, reconhecer a parcela. Ok. Tranquilo. Obrigado, Fabiano. Ok. Podemos escolher os votos? O relator, então, que pese reconheça algumas parcelas, está negando provimento. Gustavo. Só um minutinho, presidente. Certo. Paulo, eu acho que no 3.2 você também faz a mesma coisa. Já estou mudando, obrigado. Correndo o risco de ser incoerente com um outro julgado que eu acho que a gente vai conseguir fazer nessa sessão, dureza aqui é que esse processo reúne dois assuntos que me são dolorosos, compensação e swap. Porque tem um processo meu aqui, é uma discussão muito similar, em que ao fim das contas eu acabo convertendo em diligência o processo. E lá, nesse outro processo meu, também há divergências, mas e a alegação é de que as receitas de swap teriam sido registradas na linha errada da DIPJ. Então, no meu caso, o contribuinte abre a linha 20, que é a que teria que ser registrada, mas não abre a linha 24. Eu não sei o que está na linha 24. Lá, eu estou votando por converter em diligência. Nesse exame rapidão aqui, eu não consigo realmente atestar se é a mesma situação. E eu nesse caso aqui,
Gustavo, nesse caso aqui, só esclarecendo, nesse caso aqui, ele detalha, ele mostra os lançamentos contábeis da conta que ele diz que, onde ele registrou, né? O problema do swap também é aquele que é muito comum nessas situações. O swap, mais que qualquer outro rendimento financeiro, você tem, de fato, os casamentos de competência, caixa, enfim, é o caos. Eu vou confiar na análise de fato do Paulo, gente. Eu vou acompanhar o relato. Flávio? Eu também estou com um pouco de dúvida nesse ponto. Não é o Flávio, não é o Ricardo. É Ricardo, desculpa. Vai pensando, pode ser. Eu dei uma olhada aqui, eu não daria provimento com os documentos que vieram aqui, né? Mas também a minha tendência seria converter em diligência, mas diante dos documentos que foram colocados e até com a análise do Paulo, não encontrando valores que são compatíveis com aquilo que havia sido informado em forma de rendimento, se não me engano, eu acho que o contribuinte tinha que ter feito um trabalho aí de apontar onde estão esses valores, e dessa forma que veio aqui, eu concordo com o Paulo em não dar provimento. Acompanhe o relator. Obrigado, Ricardo. Flávio. Presidente, de fato, eu estou com um pouco de dúvida, fiquei com um pouco de dúvida com relação a essa questão em especial aqui dessas operações de swap, que são sempre truncadas, não dizer pior, mas eu acho que podemos confiar aqui na análise do Paulo e eu vou acompanhar o relator. Ok, obrigado. Andréa? Eu acompanho o relator, presidente. Cléucio? Também acompanho o relator, presidente. Fabiana? Acompanho o relator. Também acompanho. Também fiquei balançado, assim, porque o cara traz alguns elementos, mas se o Paulo analisa e não diz coisa com coisa, aí também fica mais difícil pensar numa diligência. Até para pedir a diligência se torna mais complexo. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário do item 106. 107, Paulo. Espero que seja mais breve. Achei que ia ser mais... Esse é menor. É porque aquele tinha toda aquela discussão que para mim foi nova, né? De aquela alegação eu nunca tinha visto aqui. Trata-se de recurso voluntário, também manifestação de conformidade, também decompre, tá? Compensou créditos no montante de 90.700, suposto saldo negativo do terceiro trimestre do ano calendário 2006, valor originário de 77. Foi intimada por meio de termo de intimação acerca da inconsistência entre os dados informados na referida DECOMP e aqueles constantes da DIPJ, orientada a retificar as informações porventura incorretas nas referidas declarações. Em resposta, foram apresentados, dentre outros, os documentos de folhas, consistente em petição em que se esclarece que o tipo de crédito compensado na DECOMP em questão seria oriundo de pagamento indevido e não saldo negativo, e em DECOMP retificadora preenchida em formulário de papel. O despacho decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não reconheceu o direito creditório invocado, uma vez que na citada DIPJ não havia sido apurado saldo negativo no referido trimestre, mas imposto a pagar. A foi intimada do referido despacho decisório apresentou manifestação de conformidade, o qual sustenta que, após ser intimada acerca da inconsistência entre as informações constantes na DECOMP e na DIPJ, tentou realizar a retificação da DECOMP, de modo a alterar o tipo de crédito compensado, mas foi impedida pelo programa para preenchimento da DECOMP. Por tal razão, apresentou petição à autoridade administrativa esclarecendo o ocorrido, juntamente com a DECOMP retificadora em formulário de papel, a qual foi desconsiderada quando da emissão do despacho decisório de não homologação. Não pode ser penalizada pelo equívoco no preenchimento da DECOMP, o qual teria sido esclarecido e sanado antes da decisão administrativa. O crédito compensado se origina de equívoco cometido no preenchimento da DCTF relativo ao terceiro trimestre de 2006, quando informou como devido a título de RPJ o montante de 3.300.000, quanto o correto seria 3.243.000. A legislação vigente à época da apresentação da DECOMP sob análise permitiria a retificação dos erros cometidos no seu preenchimento, já que não houve a inclusão de novos créditos ou o aumento do débito compensado. Primeira turma da DRJ Rio de Janeiro 1 proferiu então um acórdão considerando nulo o despacho decisório de não homologação por vício de motivação, posto que não houve manifestação acerca da DECOMP retificadora apresentada pela recorrente. Após isso, foi emitido despacho decisório de folhas,
por meio do qual não foi admitida a retificação da DECOMP por se tratar de erro de direito, notificação do tipo de crédito. E, mais uma vez, não foi reconhecida a existência de saldo negativo de RPJ e não foi homologada a compensação. A referida decisão destacou ainda que, mesmo que fosse admitida a alteração do tipo de crédito, o pagamento apontado na DECOMP já teria sido quase integralmente utilizado em compensações informadas em outras DECOMP. A corrente apresentou nova manifestação de conformidade, reiterando basicamente o teor da anteriormente apresentada, e acrescentando que não existiriam outras compensações realizadas com o mesmo crédito envolvido na DECOMP analisada neste processo administrativo. As DECOMPs apontadas no despacho decisório teriam utilizado o pagamento realizado no valor de R$ 1.129.000. A decisão era recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância considerou que não haveria lide quanto à análise do crédito pleiteado na DECOMP original, mas apenas quanto à possibilidade ou não de se alterar o tipo de crédito nela informado. Considerou que não haveria reparos a fazer na decisão administrativa, posto que a retificação pretendida representaria alteração do próprio direito creditório inicialmente pleiteado, não admitida pela legislação. Pois a ciência, o recurso voluntário, se limita a reprisar os argumentos já apresentados. O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, toma conhecimento. O mérito do recurso. Como afirmado na decisão recorrida, a matéria em discussão dos autos não é o crédito apontado pela recorrente na declaração de compensação, ou seja, suposto saldo negativo de RPJ relativo ao terceiro trimestre de 2006. A própria recorrente admite que apurou o IRPJ a pagar no referido período. Controvérsia posta é saber se é admissível a tese da recorrente de que cometeu mero erro de fato no preenchimento da referida DECOMP, quando informou seu crédito como oriundo de saldo negativo de RPJ, quando deveria haver informado pagamento indevido ou maior que o devido no mesmo montante pleiteado. Em primeiro lugar, como alegado pela recorrente, à luz da legislação que rege a apresentação das DECOMPs, não existe vedação expressa à retificação da declaração para alteração do tipo de crédito, observe as disposições dos artigos 57 a 59 da Instituição Normativa 600. Se constata, os três limites impostos à admissibilidade das retificações são que a nova declaração se destine à correção de inexatidão material presente na DECOMP original, que a DECOMP original ainda se encontre pendente de decisão administrativa à data da retificação, que não haja na nova declaração a inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito originalmente compensado. Também é procedente a alegação da recorrente no sentido de que a jurisprudência do CARF, sem tratar de retificação da DECOMP, tem admitido na análise a alteração do tipo de crédito, de saldo negativo para pagamento indevido ao maior que o devido ou vice-versa, quando patente a existência de mero erro de fato no preenchimento da DECOMP. Eu trato no julgado dessa turma. Por outro lado, em relação à retificação da DECOMP para alteração do crédito compensado, além de não ser possível se afastar das premissas acima destacadas, a jurisprudência do CARF tem sobrelevado a importância do limite temporal, de modo a garantir a mínima estabilidade da lide administrativa. Eu cito um julgado da Câmara Superior em que haveria um determinado momento em que isso poderia ser feita essa alteração, né, para não prejudicar a estabilidade da lide. No caso sobre a apreciação, contudo, desde antes do primeiro despacho decisório emitido pela autoridade administrativa, a recorrente já apontou para o equívoco que teria sido cometido na DECOMP original. Inclusive, em resposta à intimação de folha 50 e diante do não acatamento da retificação por meio do programa PERDECOMP, apresentou DECOMP retificadora em formulário de papel. O fato de o referido programa eletrônico e as orientações de preenchimento nele contidas não permitirem a retificação do tipo de crédito não pode servir como argumento na decisão recorrida como óbice intransponível. É inadmissível a tese dos julgadores ACOR de que o erro na identificação do indébito tributário na formulação do PERDECOMP é insanável, já que se trata de alteração do próprio direito. Ora, se efetivamente o contribuinte se equivoca na indicação do tipo de crédito, como é frequente acontecer na confusão entre saldos negativos de RPJ e pagamentos indevidos a título de estimativa, deve-se acatar a retificação da DECOMP, caso ainda possível, ou o exame do crédito de acordo com a perspectiva correta, solução jurisprudencial construída no âmbito do CARF. Em sentido contrário, caso se trate de total inovação do direito creditório originalmente compensado, não há como se acatar a alteração da DECOMP,
Nesse sentido, recente decisão dessa turma julgadora de relatoria desse conselheiro. Como dito, desde antes do despacho decisório proferido pela autoridade administrativa, a recorrente argumenta que o seu crédito seria resultante da diferença entre a somatória dos valores recolhidos e compensados e o valor do IRPJ devido no trimestre, conforme da IPJ retificadora. Montaria, então, ao mesmo valor de 70.600 apontado na decompra original. Porém, em lugar de se tratar de saldo negativo do referido trimestre, derivaria do pagamento a maior que o devido efetuado no período. De verdade, como apontado na referida decisão, que a incorreção cometida pela recorrente foi muito além do simples erro na identificação do tipo de crédito. Na decompra original, apontou-se que o crédito adquirido de saldo negativo composto de diversas parcelas de RPJ retido na fonte, no montante de 1.576.000. Na decompra retificadora, por outro lado, a origem do crédito é o recolhimento efetuado em 28 de dezembro, no valor de 1.129.000. Ao fato, contudo, não invalida a tese da recorrente de que houve erro de fato na indicação do referido crédito, o que inclui a sua composição. Observe que o período e o valor do crédito compensado não são alterados. Deste modo, chega-se à conclusão de que a decompra retificadora apresentada pela recorrente preenchia os requisitos de admissibilidade, de modo que não deveria ter sido rejeitada. Ao não se acatar a retificação, a autoridade administrativa e os julgadores de primeira instância deixaram de analisar o crédito que a recorrente efetivamente alega ter. Certo que o despacho decisório de folhas até tece alguns comentários acerca da análise que deveria ter sido realizada, ao mencionar a existência de outras decompras apresentadas em relação ao direito creditório invocado pela recorrente. Não é preciso, contudo, afirmando que o crédito, abre aspas, já foi praticamente todo utilizado pelo contribuinte, sem detalhar o referido aproveitamento. Nesse sentido, não tendo havido nas etapas anteriores do processo administrativo fiscal a efetiva análise do direito creditório que a recorrente alega possuir, não é possível, sob pena de supressão indevida de instâncias, que tal exame conclusivo seja realizado neste momento. O disposto pode, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, aqui seria provimento mesmo porque a única coisa que ele está querendo é a retificação, né? Acatar a retificação da declaração de compensação apresentada pela recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito relativo ao direito creditório compensado pela recorrente à luz da referida retificação. Eu ia mencionar se não era parcial. Mas aqui ele não discute o crédito, né? Ele nem pede nada do crédito. Só que é o que considera a retificadora dele. Ok. Gustavo? Presidente, é bom que os casos concretos vivem nos ensinando, né? Houve um erro crasso na unidade de origem ao não acatar a retificadora. Por outro lado, eu tenho pelo menos uns 4 ou 5 votos já proferidos falando que a competência para cancelar o retificado e comp é da unidade de origem e que esse procedimento se sujeita, inclusive, não se sujeita ao PAF. Sujeita lá, aquela 9.400, não sei. 784. Eu concordo com tudo que o Paulinho falou, mas eu tenho que ser coerente. Então eu vou pelas conclusões, porque eu acho que aqui seria o caso de devolver, parcial, devolver, analisa, como se a retificadora tivesse sido aceitada. Eu não tenho competência para determinar que eles aceitem. Isso realmente vai contra outros julgados que eu já proferi. Então, assim, eu vou pelas conclusões, não porque eu discordo do Paulinho, mas porque eu tenho que manter coerência com os julgados anteriores. Você daria problema parcial? Parcial. Ok. Só para registrar. Entenda. Parcial, mas com exatamente os mesmos efeitos da decisão do Paulo. Entendo. Então, assim, eu não vou nem dar parcial. Eu vou votar com o relator pelas conclusões. Tá. Ricardo? Acompanho o relator. Flávio? Com o relator, presidente. André? Com o relator, presidente. Celso? Com o relator, presidente. Fabiano? Também acompanho o relator. Eu vou acompanhar. Então, na unidade de votos, dar provimento ao recurso, votando o conselheiro Gustavo pelas conclusões do relator. Segue, Paulo, com a pauta no item 108.
Estou vendo só um monte de processinhos chatos. A mesma empresa. Nessa pauta aqui, eu achei que... Essa empresa cometeu vários equívocos. Vou abrir aqui. É o 77 agora. Desde quando algum processo de compensação é legal, gente? Esse aí eu estou propondo, gente, uma resolução. Agora eu não me lembro por quê. Vamos ver aqui. Decomp também compensou parcialmente suposto crédito oriundo de pagamento indevido ao maior que devido, realizado título de RPJ em novembro de 2006, no valor de 410, com o débito do mesmo tributo relativo ao terceiro trimestre do ano calendário 2006. O despacho decisório emitido pela autoridade reconheceu integralmente o direito creditório invocado, porém homologou parcialmente a compensação, uma vez que o crédito reconhecido se revelou insuficiente para a quitação do débito informado na Decomp. O corrente foi intimado do referido despacho decisório e apresentou manifestação de conformidade na qual sustenta que apurou em relação ao terceiro trimestre do ano calendário 2006 um IRPJ devido de 3.300.000, que é aquele que a gente tratou no processo anterior, optando pelo pagamento em 3 cotas mensais e sucessivas, conforme permitido pela legislação. Em relação à segunda cota, realizou pagamentos e compensações no total de 1.129.000, que era aquele mesmo pagamento do processo anterior também. Para ajustar a diferença extinta maior, equivocadamente apresentou Decomp de que trata o presente processo. Pleiteou, portanto, o cancelamento da Decomp em questão, uma vez que o débito confessado foi extinto por meio do pagamento. Entenderam aí? Esse débito, na verdade, que ela está extinguindo aqui na Decomp, ela teria pago. Ela não traz comprovante? Aí vamos ler aqui, que eu não lembro dos detalhes. Na decisão hora recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância considerou que a recorrente realizou o recolhimento em questão sem vinculá-lo a nenhum débito, e que apenas em 25 de outubro de 2007 apresentou o DCTF Decomp vinculando parcialmente o pagamento ao débito de RPJ relativo ao terceiro trimestre de 2006, de modo que seriam devidos os acréscimos legais e correta a homologação parcial realizada pelo despacho decisório da autoridade administrativa. A diferença que ficou aí foi justamente só pelo fato de que, como ela apresentou a Decomp posteriormente, então teria os acréscimos. Então, aquele crédito que ela teria pago, na verdade, não seria suficiente. Né? Mas ela pagou o débito antes e depois também? Pagou o quê? Vencimento? Ela pagou o débito depois do vencimento? Não. Pagou no vencimento, mas só apresentou a Decomp depois para quitar o débito. Considerou ainda que o pedido de cancelamento da Decomp somente poderia ser realizado para as declarações pendentes de decisão administrativa. Após a ciência, foi apresentado recurso voluntário de folhas, no qual a recorrente reprisa os argumentos apresentados, pugna pela homologação integral da compensação realizada, já que todo o montante devido foi recolhido no seu respectivo vencimento. Eu acolho o recurso, demito o recurso. Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Como relatado, todo o crédito compensado pela recorrente na Decomp de folhas foi reconhecido pelo despacho decisório emitido pela autoridade administrativa, de modo que sob ele não há litígio. Provérsia posta nos autos diz respeito ao débito compensado pelo sujeito passivo na referida Decomp. Deste modo, faz-se necessário inicialmente abordar a questão da possibilidade de se discutir e, eventualmente, promover o cancelamento de débito compensado por meio de declaração de compensação. E aí eu trago mais uma vez a questão da discussão sobre a competência do CAF. Tá, pode pular essa parte. Isso. Vou ter que ir aqui a partir do sim, né? Assim, conquanto seja procedente a afirmativa constituída na decisão recorrida de que o pedido de cancelamento de Decomp somente pode ser deferido para as declarações pendentes de decisão administrativa da autoridade competente para sua análise, deve-se reconhecer a possibilidade do processo administrativo fiscal servir de instrumento para o cancelamento, não da Decomp, mas do débito indevidamente compensado por meio dela, devido a erro de fato cometido no seu preenchimento. O caso sob análise ilustra bem tal situação, quando a decisão administrativa reconheceu integralmente o crédito apontado pela recorrente na Decomp, mas não homologou totalmente a compensação do débito compensado. E a recorrente alega que, na verdade, a própria apresentação da declaração
teria decorrido de um equívoco, posto que o débito compensado já estava extinto por meio do pagamento. Passemos ao detalhamento do caso. O recorrente teria apurado em relação ao terceiro trimestre do ano calendário 2006 o IRPJ a pagar no montante de 3.300.000 e realizado a extinção do seguinte modo. Ela teria dividido em 3 parcelas, pagou a primeira, quer dizer, compensou, né, a primeira parcela, ficou uma diferençazinha que ela pagou posteriormente, compensou uma parte e pagou outra da segunda e pagou a terceira, a maior. Todas a maior, na verdade. Como de acordo com o referido demonstrativo, teria pago em relação à segunda parcela um valor excedente de 22.000, teria apresentado a decomp de que tratam os presentes autos, por meio da qual, do pagamento de 410.000, utilizaria apenas 388 para extinguir a referida parcela. Ela apresentou a decomp só para ajustar o pagamento que ela fez ao valor do débito, que era menor. De acordo com o referido relato, de fato, a recorrente teria incorrido em equívoco ao apresentar a referida decomp, posto que o simples pagamento já seria suficiente para a extinção do débito em questão. O problema é que, para a comprovação do alegado, junto ao processo, partem os elementos de prova, comprovante de arrecadação de folha 31, cópia parcial da declaração de débitos DCTF, né, retificadora, comprovante de arrecadação de folha 90, não são apresentadas todas as DCTFs, decomps e comprovantes de pagamentos relativos ao IRPJ devido em relação ao terceiro trimestre do ano calendário 2006, nem ainda a escrituração comercial capaz de comprovar os valores devidos e a forma de extinção. E aí eu vou justificar porque aqui eu pensei diferente. Né? Por outro lado, a decisão recorrida tem por fundamento os fatos de que a recorrente não teria vinculado o referido pagamento a qualquer crédito tributário e teria optado por extinguir a segunda parcela do IRPJ devido em relação ao terceiro trimestre do ano calendário de 2006 por meio da compensação parcial do citado pagamento, tratando-o como pagamento indevido. A tese da desvinculação do referido pagamento é compatível com a identificação no despacho decisório de todo o pagamento como indevido, bem como com os fatos apontados no acórdão recorrido. Ocorre que a instrução processual realizada pelos julgadores de primeira instância para corroborar sua decisão também é deficiente. Não são juntadas aos autos a íntegra das DCTFs apresentadas pela recorrente, de modo a tornar possível a análise histórica acerca da utilização dos pagamentos e compensações utilizados na extinção do IRPJ devido em relação ao terceiro trimestre do ano calendário 2006, nem os extratos dos sistemas informatizados que atestem como se deu a referida extinção e o montante extintos por pagamento, compensados e eventualmente em aberto. Tais elementos são indispensáveis para examinar a tese de que a confissão de débito por meio da decomp teria se dado em duplicidade com a confissão efetuada em DCTF, o que demonstraria, ou não, a improcedência do débito compensado e hora cobrado nestes autos. Deste modo, convém a conversão do julgamento em diligência para juntar aos processos os documentos necessários à formação da convicção desse relator. Além disso, a conversão do julgamento em diligência também é recomendada e conveniente devido ao fato de que a recorrente apresentou declaração de compensação, na qual compensou o suposto saldo negativo de IRPJ relativo ao terceiro trimestre do ano calendário 2006, questão tratada no âmbito do processo administrativo final 12, que foi o que nós julgamos anteriormente, de modo que, segundo a decisão de primeira instância proferida naqueles autos, haveria reflexo de uma compensação na outra. Como nesta mesma sessão de julgamento, essa turma decidiu. Desculpa aqui, gente, só um instante. O que a gente julgou foi o 12. Foi tanto processo aqui que eu... É o 12. Foi, Paulo. Então aqui vou ter que alterar aqui. É porque esses processos estavam muito confusos, eu fiz várias decisões. Eu acho que aqui seria só o caso de esclarecer essa questão que é suscitada no outro processo lá. Tá?
todo exposto, voto no sentido de converter o julgamento de diligência de modo que a unidade de origem junta aos autos a íntegra das DCTFs, comprovantes de pagamentos de contas apresentadas pela recorrente, que possuam relação com o débito de RTJ relativo ao terceiro trimestre do calendário de 2006, elabore o relatório conclusivo detalhando o meio de extinção adotado pela recorrente para a extinção do débito acima referido, considerando-se os demonstrativos constantes dos recursos apresentados nos presentes autos, manifestando-se acerca da ou procedência da tese da recorrente, de que o débito confessado na decomp sobre análise dos presentes autos está em duplicidade com aquele confessado em DCTF e extinto por meio dos pagamentos e compensações por ela apontados. Para a referida análise, deve ser considerada a compensação realizada pela recorrente no processo administrativo final 12. Pode a autoridade administrativa intimar a recorrente a apresentar os elementos de prova que entender necessários. Intima a recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias acerca do referido relatório. Transcorrido o prazo em questão, com ou sem manifestação, devolva os autos para prosseguimento. Então, no caso aqui, só para justificar porque eu estou convertendo em diligência, né, é porque eu acho que houve uma culpa concorrente, digamos assim, tanto a contribuinte quanto a DRJ, segundo a tese que ela traz, para não reconhecer o direito creditório, nenhuma das duas apresenta adequadamente os elementos de prova que seriam necessários. Tá? Então, eu não consegui chegar a nenhuma conclusão. Ok. Gustavo? Gustavo. A resolução, presidente, eu não vou imiscuir no mérito da questão sobre a análise do débito. Tá? Eu vou com o relator. Eu não tenho que manifestar pelas conclusões aqui, porque é só uma resolução. Sim. Certo? Então, eu acompanho o relator. Ricardo? Pois é, eu tinha entendido que esse tipo de análise em que a gente poderia já determinar o cancelamento do débito é uma análise, as situações que a gente fazia uma análise cara crachá, já via ali que havia uma duplicidade de pagamento, né? Uma situação dessa que tem que converter em diligência, um caso complexo, mas eu estou com o Gustavo, não vou também entrar no mérito, o relator já fez uma série de análises aqui, mais aprofundadas do tema, então eu acompanho o relator. Ok, obrigado. Flávio? Com o relator, presidente. André? Com o relator, presidente. Cléucio? Também com o relator. Fabiana? Também acompanho. Me acompanha, então. Item 108, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Vocês querem fazer um intervalo ou podemos seguir? 5 minutos? Não, uma interrompidinha, porque os processos estão mais longos do que eu imaginei. Pessoal, apoio então para interromper a gravação.